Vamos para a palavra do Senhor, Atos, capítulo 18, a partir do verso 18. Hoje, com a graça e a misericórdia do nosso Deus, vamos concluir, o capítulo 18. E como o pastor Emilson já falou também nos avisos, anunciou, a partir de hoje à noite, e até todos os domingos de outubro, estaremos trabalhando o tema da família, casal, filhos, Então, não perca, esteja presente, não deixe a cadeirinha vazia, venha estar conosco, venha se alimentar, venha crescer, venha aprender, nessa comunhão, estar conosco no louvor, nas orações e também no estudo da palavra de Deus. Amém. Vamos ler e depois estaremos orando, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Atos 18, que na versão revista e atualizada. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Até aqui por enquanto. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Eu tenho aqui, Senhor, diante de mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada aberta, para expor, para compartilhar com os meus irmãos, com os teus filhos e filhas, com a tua igreja, verdades ocultas, coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos ensinar por intermédio da leitura, do estudo, da meditação da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar nos concedendo graça, a mim para transmitir e aos meus irmãos para receber. Caia por terra toda a obstrução da mente, do coração, para que essa semente que vai ser semeada possa cair em solo fértil. Remove, Senhor, as pedras, os espinhos, as preocupações. Remove, Senhor, espanta. Em nome de Jesus nós repreendemos as aves dos céus que vão tentar roubar essas sementes, devorar essas sementes, para que ela não germine, para que ela não cresça e frutifique. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar iluminando o nosso entendimento e enchendo nossos corações de alegria, de entusiasmo, de fé e de coragem para anunciarmos a tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Ok, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali, aí muitos dias. Ali aonde? Em Corinto. No último domingo, pastor Emilson e o pastor João iniciaram o capítulo 18, descrevendo ali o que aconteceu desde a chegada de Paulo, os problemas que ele enfrentou, as lutas, as dificuldades. Deus falando com Paulo: não temas,
Pelo contrário, fale e não te cales, encorajando Paulo. Se Deus está dizendo para Paulo, não temas, se Deus está mandando ele ter coragem, é porque nesse momento Paulo, como qualquer ser humano normal, né, estava temendo. Porque nós que ele está chegando ao final da sua segunda viagem missionária, nós que estamos acompanhando atentamente, né, a vida de Paulo na primeira, na segunda viagem, muito difícil. Labutas, dificuldades, perseguições, apedrejamento, açoite, prisão. Não é fácil. E esse homem agora se encontra nessa situação. Mas o Senhor, durante a noite, não sabemos se Paulo estava dormindo, se ele estava acordado, mas durante a noite ele teve uma visão do Senhor dizendo, não temas, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Por quê? Porque eu te amo, Paulo? Não, Paulo sabia disso. Porque eu quero o teu bem, Paulo? Não, Paulo sabe disso. Mas por quê? Pois tenho muito povo nessa cidade. Deus tinha muito povo naquela cidade. Então Deus disse a ele, não te cales, fale, porque há muita gente para ser alcançada. Bom, e aí houve a situação de Paulo ser levado até a presença de Galho, o procônsul, para ser julgado. Galho não quis se envolver em questões religiosas e ele permaneceu. Deus preservou realmente Paulo ali e ele pôde permanecer, como diz aqui, ali ainda muitos dias, permaneceu. O pastor Emílio tratou como ele chegou em Corinto e conheceu Áquila e Priscila, e ele foi trabalhar confeccionando tendas para se autossustentar, porque apóstolo, missionário, pastor, também come, também tem suas despesas. Então, como aqui ele está implantando um trabalho que não tinha, então ele foi atrás de recursos. E Deus providenciou um casal que foi expulso de Roma. Esse casal, eles viviam em Roma. Devido a uma fome muito grande que estava havendo em toda aquela região, o imperador Cláudio, na época, expulsou todos os judeus, porque para diminuir o número de bocas em Roma, menos boca para alimentar. Então ele expulsou todos os estrangeiros, inclusive os judeus, né, para que ficasse ali só os romanos, só o cidadão romano de fato para serem assistidos. Ó, vai embora, se vira. Não temos comida para todos. E aí, Áquila e Priscila chegam em Corinto, mais ou menos na mesma época que Paulo. Eles já eram um casal também, cristão. Então eles se juntaram, deram casa para Paulo, deram trabalho. E aí, imagina a gente convivendo com Paulo e aprendendo. Eles que já eram cristãos aprenderam e cresceram muito com essa convivência diária ali com o apóstolo Paulo. Ok, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali, em Corinto, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Aí, Daniel, por favor, coloca aquele primeiro mapazinho, só para a gente não ficar perdido aqui no nome dessas cidades. Então ele navegou para a Síria. Então quando a gente lê assim, a gente pensa que ele saiu de Corinto e foi direto para a Síria. Mas os navios, eles faziam escalas, né, para abastecer, para pegar mantimento, para água. Então eles não podiam fazer aquelas viagens, não tem como... É o primeiro. Então a Síria era o destino final da viagem de Paulo, mas antes de chegar à Síria, ele vai passando, né, por outras cidades. Então navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila.
deixam ali Corinto e vão com ele, entram nesse navio que está indo para a Síria. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, não está conseguindo botar o mapa? Ah, está aqui. Porque eu não... Ok. Não, afasta um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, peraí. Quero localizar aqui Corinto. Oi? Então, mais para cá. Não. Desce. Desce. Deixa eu ver aqui pelo celular que é mais fácil de eu identificar. Desculpa, irmãos, o contratempo. Ó, Corinto, tá vendo Corinto ali? Bem aqui nessa direção, perto de Atenas. Então, Corinto era uma cidade que tinha 2 portos. Um que saía ali... Deixa paradinho. Aí tá bom. Quiser dar um zoom ainda, aproximar um pouco mais. Aqui, Corinto, beleza, show de bola. Corinto ele tinha 2 portos. Que ia ali pro oeste, e tinha Cencreia, que ficava ao sudeste de Corinto, coisa de uns 8 quilômetros, que quando alguém queria viajar aqui para o Oriente, embarcava em navios do lado Oriente. Então, Corinto era uma rota, era uma cidade que os comerciantes que vinham do oeste paravam em Corinto, às vezes percorria esses 8 quilômetros por terra, trocava de barco, de navio, e aí ia para o Oriente e vice-versa. Porque contornar toda essa área aqui, ó, levava muito tempo, e o mar também era muito perigoso. Então eles passavam por ali. Então Cencreia ficava aqui um pouco abaixo de Corinto. Ela não aparece no mapa porque é uma cidadezinha menor, mas ainda fazendo parte ali daquela região de Corinto. Então eles estão em Corinto, vai para Cencreia, ali em Cencreia ele faz voto. Em Romanos 16:1, Paulo cita uma irmã de nome Febe, né, que serviu, ele fala assim, que serviu a igreja em Cencreia. Então em Romanos 16:1, a gente descobre que em Cencreia também havia uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ele sai de Corinto, desce a Cencreia, ali faz um voto, e aí eles pegam um navio em direção... Agora diminui o zoom, por favor. Ok. Ó, tá vendo a Síria aqui? Ele quer vir para a Síria. Tá bom, aí tá bom. Só que ele sai de Corinto e para em Éfeso. O navio não vai direto, para em Éfeso. Porque as viagens eram feitas meio que escala. Não tinha um navio talvez não tivesse um navio que fosse direto para a Síria. Então eles tinham que pegar um para Éfeso e o outro, aí um que contornasse, parasse em Chipre, e outro que até chegar ao destino final, fazendo baldeação, né? Baldeação de navio ali naquela região. Você vê como que era difícil. A gente lê assim, saiu daqui, foi para ali, e a gente pensa que é aquela coisa fácil, não é. E às vezes entre uma escala e outra, ele ficava ali alguns dias, e foi o que aconteceu. Ele sai de Corinto, desce para Cencreia, em Cencreia ele faz o voto, raspa a cabeça, e aí para em Éfeso. E em Éfeso ele fica alguns dias. Vamos prosseguir na leitura, para entendermos essa viagem de Paulo. Versículo 19. Chegados a Éfeso, pode deixar o mapa, não precisa botar o texto não, o pessoal acompanha aqui, está com as Bíblias também. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Deixou quem? Priscila e Áquila. Porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus. Éfeso não era o destino final de Paulo, era a Síria, ele quer ir para a Síria, onde está Antioquia, que era a cidade. Paulo era membro missionário da igreja de Antioquia na Síria. Então, mas mesmo ali, enquanto ele está aguardando um navio que fosse sair de Éfeso, Paulo, incansável, vai até a sinagoga e vai pregar Jesus para os judeus.
Olha, eu estou aqui, mas não vou, estou aguardando um navio que saia, mas não vou ficar de bobeira, não. Vou lá na sinagoga falar de Jesus. E foi o que ele fez, versículo 19. 20. E aí o que aconteceu? Surpreendentemente, eles rogam a Paulo que fique, que permaneça. Todos os lugares que Paulo tinha passado até então, o pessoal enxotava, botava ele para correr, ameaçava de prender, de bater, de matar. Mas chega aqui em Éfeso, os judeus, então, gostaram da pregação, aceitaram, receberam a palavra do Senhor. E o que eles fizeram? Rogaram-lhe. Rogar é aquele pedido mesmo, né, veemente, com força, pedindo, rogando, não nos deixe, fique, fale mais, para que permanecesse ali mais algum tempo. Mas ele não acedeu, porque ele tinha um compromisso, ele já tinha saído de Corinto com esse compromisso de chegar à Síria, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso. Mas, despedindo-se, versículo 21, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. É se Deus quiser. Paulo já tinha tido uma experiência de querer pregar o evangelho numa determinada região, e o Espírito do Senhor o impediu. Vocês lembram disso? O Espírito do Senhor impediu. Ele tentou ir para outro, Deus não permitiu. Aí à noite ele tem um sonho com um varão macedônio, clamando e pedindo: venha nos ajudar, venha nos auxiliar. Então ele coloca que ele aprendeu a lição. E nós precisamos aprender a lição. É se Deus quiser. Você quer fazer algo? É obra de Deus. Paulo não está pensando, né, em mudar de emprego, de uma empresa melhor, ganhar um salário. Ele está falando de pregar, estamos falando de pregar o Evangelho. Por que Deus impediu? Não sabemos. A Bíblia se cala. E aonde a Bíblia se cala, nós não devemos dar ouvidos. Então, não diz por quê, apenas Deus não permitiu. Não era o momento, não era plano de Deus, não estava na agenda de Deus. E Paulo aprendeu, entendeu. Então, por isso ele disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E ele voltou, porque Deus assim permitiu. Essa era a vontade de Deus. Voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia. Então ele sai de Éfeso, faz uma escalazinha em Chipre e chega em Cesareia. Cesareia está pertinho de Jerusalém. Então ele já pegou esse navio que estava indo para Cesareia, para chegar. Eram muitos barcos indo e vindo, era uma rota ali náutica muito utilizada pelo comércio. Então ele chega em Cesareia. Partiu de Éfeso. Versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou e foi para onde? Jerusalém. Fazer o que Jerusalém? Saudar a igreja. Olha, eu estou indo, já tem muitos anos que eu não passo na igreja de Jerusalém. Eu tenho amigos lá. Os apóstolos estão lá. Eu vou lá ver aquele povo. Vou saudar. Vou pregar também, vou compartilhar a palavra de Deus com eles, vou comunicar a eles o que Deus está fazendo por esses lugares dos gentios, essas cidades dos gentios, essas cidades gregas, os milagres que aconteceram, os livramentos que Deus me deu, as cadeias, os açoites, o apedrejamento que eu enfrentei. Mas eu vou lá compartilhar com os meus irmãos, vamos rir, vamos chorar juntos. Vamos compartilhar a experiência. Eu também quero saber o que está acontecendo em Jerusalém. Eu quero ver aquele povo. Então ele vai, né, e passa por Jerusalém. Subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, de permanecer, de sentar à mesa, de comer junto, né? Isso aí. Saudando a igreja,
desceu para Antioquia. Aí ele sai de Jerusalém e sobe, né? No mapa ele sobe. Mas, aí chega em Antioquia. Nós já abordamos esse assunto da cidade de Antioquia. Quando houve a perseguição em Jerusalém, muitos judeus foram para essa cidade de Antioquia. E os cidadãos dali abraçaram a fé. Barnabé, isso está em Atos capítulo 11, Barnabé, quando toma ciência do que está acontecendo, Barnabé vai para lá e fica feliz com o que vê. E era muita gente, era muito trabalho. Barnabé, eu não vou dar conta disso. Aí ele se lembra do seu amigo Paulo, e aí ele vai até Tarso, atrás de Paulo, anuncia a Paulo o que está acontecendo. Paulo, você tem que vir comigo para Antioquia. Tá? Deus está um agir maravilhoso lá, e eu preciso de ajuda. E Paulo vai, e eles ficam lá, junto com outros homens, outros pastores, atuando ali, fazendo um trabalho lindo. Tinha profetas e pastores, um trabalho, uma igreja. E aí o Espírito Santo diz para esses profetas e pastores que haviam em Antioquia: separai-me Barnabé e Paulo para o trabalho que eu tenho. E aí ele sai para a primeira viagem, tem a primeira viagem, teve a segunda viagem, e aí ele volta aqui, agora retorna para Antioquia, para a igreja que o enviou. E lá, mesma coisa, ele vai compartilhar com os irmãos todas as suas experiências, ele fica ali um tempo. Versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, não muito tempo, algum tempo, mas Lucas não foi preciso aqui no tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. Aí já é o outro mapazinho. A região da Galácia e Chipre fica aqui ao norte. Diminui o zoom, por favor. Ó, a cidade de Chipre aqui. Não. Chipre, isso. A ilha de Chipre. Não, volta para cá. Isso. A Galácia e a Frígia, ela é aqui, ó. Antioquia está aqui. Galácia e Frígia, toda essa região aqui em cima, como se fosse a região, vamos dizer, região norte do Brasil, né? O Pará, Amazonas, os estados ali da região norte. Então ele vai para a Galácia e para a Frígia, como se fosse, só para a gente ter uma ideia, né, de visualizar. Por que ele vai para lá? Atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ele agora retorna, não mais fazendo um trabalho missionário, mas um trabalho de discipulador. Ele já passou por essa região, ele já esteve nessas cidades, ele já evangelizou, já falou de Jesus. Ele agora vai retornar para ver como aquelas pessoas estão. Então o trabalho missionário, o trabalho pastoral, não é só ganhar almas para Cristo e dizer assim, agora se vira. Não, ganha, acolhe e cuida, para confirmar a fé desses irmãos, para confirmar o seu crescimento. Então ele vai ali estar compartilhando com aquelas pessoas, ver como eles estão, quais são as suas necessidades espirituais. Então ele vai começar ali a compartilhar com essas igrejas que ele já estabeleceu. Enquanto isso, quem ele deixou em Éfeso? Priscila e Áquila, ficaram lá. Aqueles irmãos que rogaram a ele, aqueles judeus que rogaram a ele que permanecesse em Éfeso, não nos deixe, não ficaram sozinhos. Eles tinham um casal ali, Áquila e Priscila, para cuidar deles. Paulo não deixou aqueles homens ali sozinhos, deixou ali aos cuidados desse casal. É o que nós vamos estar vendo agora adiante. Ok? E aí nós fechamos. O que nós aprendemos aqui com Paulo, né? O primeiro ponto é esse, é evangelizar, sermos incansáveis na pregação da palavra do Senhor, de anunciarmos Jesus. Mas eu já falei tanto. Continue falando, não se canse, não temas, fale, não te cales,
Busque a Deus sabedoria, ore, peça sabedoria. E aprofunde-se na palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, para também não falar besteira. Porque o que tem atrapalhado muitas vezes o crescimento, o desenvolvimento do Evangelho é que às vezes a pessoa, na ânsia, no ímpeto de evangelizar, de falar de Jesus, fala bobagem. Então nós precisamos falar, sim, mas baseado nas Escrituras, na verdade. Então precisamos estudar a palavra, meditar, buscar, ter mais de uma versão, e nós vamos chegar nesse ponto, a importância de termos mais de uma versão, versões antigas, versões atuais, porque elas se completam. Bíblias de estudo. Tenha uma boa Bíblia de estudo, invista nisso aí, a gente gasta dinheiro com tanta bobagem. Cancele, se for o caso, a Netflix, você compra uma Bíblia de estudo, vai ser muito mais proveitoso. Ok, irmãos? E o cuidado dele, não só de colocar cristãos no mundo, mas de cuidar, de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dessas pessoas. Versículo 24. Vamos agora para a segunda parte. Então Paulo está fazendo, depois de ter passado em Jerusalém, ter passado na Antioquia, agora está na Galácia, na região da Galácia e da Frígia. E agora, enquanto isso, o que está acontecendo em Éfeso? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele, Apolo, percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então Paulo está visitando as igrejas e os irmãos da Galácia e da Frígia. Em Éfeso, as coisas estão acontecendo. Em Éfeso, em Corinto, em Jerusalém. As coisas estão acontecendo aqui no Coelho, estão acontecendo pelo mundo. Igrejas, pessoas estão se convertendo. Em muitos lugares, o mover do Espírito Santo. Se tem alguns lugares onde as igrejas estão morrendo, estão ficando frias e geladas, há lugares onde Deus está renovando, reavivando, trazendo avivamento espiritual. E nós não podemos ficar de fora desse avivamento. Não podemos. Se nós queremos servir a Deus com excelência, nós precisamos dizer ao Senhor, eis-nos aqui. Envia o teu Espírito a nós. Acenda a chama. Faça brilhar a luz de Cristo em nosso meio. Venha aquecer os nossos corações. Que haja
conversões, que haja conversões, arrependimento, abandono de pecado, que haja crescimento, que haja milagres em nosso meio, em nome de Jesus. E nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, versículo 24. E aí, Lucas começa a dar detalhes a respeito desse homem. Judeu, natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade no Egito, que foi fundada durante o império de Alexandre o Grande. Por isso que recebeu esse nome de Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande. Era uma cidade intelectual. A biblioteca de Alexandria era a maior da sua época. Para lá iam os estudiosos, os homens que buscavam conhecimento e saber. Então, ele era um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Judeu de nome grego. Apolo é um nome grego, inclusive de uma divindade grega. Esse homem, ele era o quê? Eloquente. Era alguém que falava com autoridade, sabia o que estava falando. Mas mais importante, é importante ser eloquente, sim, mas mais importante do que ser eloquente é ser poderoso nas Escrituras. Projeta o versículo, por favor, para ajudar. Versículo 24. 18, 24. Porque nós temos aí muita gente eloquente, que fala muito bem, mas fala sobre filosofia, tecnologia, medicina, psicologia, inúmeros assuntos, alguns inúteis, outros importantes. Mas, para o reino de Deus, o relevante é que, nesse discurso eloquente, a pessoa seja poderosa, seja conhecedora das Escrituras. Porque você pode colocar uma pessoa muito eloquente para pregar, mas não conhece as Escrituras, vai pregar, vai falar com eloquência, com desenvoltura, usando um português, uma gramática perfeita, sem censura. Mas o que ele está falando é verdade? O que ele está falando salva vidas? O que ele está falando conduz pessoas a Cristo? Conduz pessoas ao arrependimento? Conduz as pessoas, os seus ouvintes, à salvação? Esse é o problema. Não é que devamos ser negligentes no falar, mas eu prefiro alguém falando nós fomos, mas que seja poderoso nas Escrituras, que esteja pregando o evangelho verdadeiro, do que alguém muito eloquente, mas que esteja pregando um evangelho fantasioso. Estão me entendendo, queridos? Se puder associar as duas coisas, melhor ainda. Versículo 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Outro ponto aqui, olha, além de ser eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era o quê? Fervoroso de espírito. Mais uma qualidade que nós devemos buscar. Devemos tentar aprimorar a nossa fala? Sim. Devemos nos aprofundar nas Escrituras? Sim. Mas devemos também buscar, clamar a Deus esse fervor no nosso espírito. Porque às vezes a pessoa pode ser muito eloquente, conhecer muito bem as Escrituras, mas frio, gelado, como uma pedra de mármore. Não tem o contato do Espírito de Deus com o Espírito dos seus ouvintes. As pessoas saem dali mais instruídas, saem dali mais cultas, mas sem transformação de vida. Então precisamos buscar, vocês, eu, todos nós, precisamos buscar essa eloquência, esse conhecimento das Escrituras,
mas esse fervor no Espírito. Quando nós falamos, quando eu falo, quando você fala a respeito de Jesus, você é convincente? As pessoas conseguem ver que você crê de fato naquilo que você está falando? Ou você está falando apenas da boca para fora? Quando você diz assim, não, eu creio em Deus, Deus é poderoso, você crê nisso? Ou você está apenas jogando palavras ao vento e não crê coisa nenhuma? Nós temos que ser convincentes, mas não hipócritas e colocar uma máscara. Eu tenho que pregar aquilo que eu creio, com qualidade, com conhecimento, com respaldo das Escrituras, mas com fervor no Espírito. A mente tem que estar esclarecida, mas o coração tem que estar em chamas, tem que estar pegando fogo. Senhor, que isso que eu estou falando alcance o coração, que esse mesmo fogo, essa brasa do altar que arde no meu peito, contamine também essa pedra de carvão apagada, fria, sem fervor, sem luz, sem calor. Precisamos buscar esse fervor de espírito. Ele falava e ensinava com precisão. Por quê? Falava e ensinava com precisão porque ele conhecia as Escrituras. Conhecia. E nós não precisamos conhecer? Precisamos conhecer, precisamos buscar esse fervor. Como? Orando, buscando, pedindo. Senhor, me ajuda, eu quero ganhar almas para Ti. Eu quero que meus vizinhos, que os meus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, as pessoas com quem eu convivo, sejam alcançados por Ti, mas eu preciso, Senhor, desse fervor do Espírito, eu preciso da unção do Espírito Santo na minha vida. Ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Havia aqui agora uma falhazinha no discurso, na pregação de Apolo. Ele conhecia apenas o batismo de João. Então ele ensinava, ele era poderoso nas Escrituras, no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, naquilo que a lei e os profetas falavam a respeito do Cristo, de que ele haveria de vir, como ele nasceria, viveria, o poder do seu sofrimento. Ele conhecia o batismo de João, que é o batismo de arrependimento. E aí nós podemos entender aqui por esse conhecendo apenas o batismo de João, em que se baseava o discurso de Apolo, que era muito bom, era verdadeiro, mas faltava um algo mais, porque ele conhecia apenas o batismo de João. E para nós entendermos o que é esse discurso de João, nós precisamos voltar nos evangelhos, porque Mateus, Marcos e Lucas falam do que João pregava, o que João ensinava. Então Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3 tem ali os discursos de João Batista. Mas estaremos lendo aqui apenas alguns versículos de Mateus capítulo 3, não todos, para logo depois retornarmos aqui a Atos 18. Só para a gente entender aqui mais ou menos, ter base, ter ideia do que Apolo pregava. Do que Apolo ensinava com precisão. Mateus capítulo 3. Capítulo 3, verso 2.
o que João Batista pregava? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Apolo pregava a mesma coisa. E nós devemos pregar isso também, hoje. Porque se naquela época já estava próximo, imagine hoje, está muito mais próximo. E nós precisamos pregar para as pessoas: arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, abandonem o pecado, porque o reino dos céus está próximo o reino dos céus. Ainda que Jesus não volte, nós podemos partir antes. E precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Deus, com o misericordioso, mas justo juiz. O arrependimento é a porta de entrada. E sem arrependimento, sem conversão, sem abandono de pecado, não há salvação. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ser batizado, você pode trabalhar em algum setor da igreja, você pode ser pastor, pode ser o que for, mas se vive no pecado, se não se arrepende dos seus pecados, se não abandona os seus pecados, se não confessa os seus pecados, está perdido. Então, João Batista pregava isso e Apolo também pregava. Versículo 8, Mateus 3:8. Pulei alguns versículos aqui. Vou pular o versículo 7, depois vocês leiam. Esse era o discurso de João. Ele não pegava leve, não. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Versículo 8. E produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Não frutos de pecado, mas frutos que sejam dignos, que comprovem, que demonstre, que seja prova de que você de fato se arrependeu. Os bons frutos e as boas obras, elas não são para a salvação, não é para que você e eu sejamos salvos, mas é a comprovação de que fomos salvos. Aleluia. Nós não praticamos boas obras para conseguir um terreninho nos céus, não. É porque Cristo Jesus na cruz do Calvário morreu e levou sobre si os nossos pecados, nós cremos nisso e nos arrependemos e abandonamos o pecado. Então, como prova, eu vou produzir frutos dignos. Aquele que mentia, passe a falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais e passe a trabalhar e se sustentar de maneira justa, digna, honesta. E assim vai. Produza frutos, comprove, demonstre com a sua vida de que de fato você se arrependeu. Porque chegar domingo, tomar um banho, vir com uma roupinha bonitinha para a igreja e estar sentado no banco, não é fruto que demonstre que você se arrependeu. Quem se arrependeu, de fato, se converteu, vem à igreja, participa dos cultos, cultua a Deus junto com os irmãos, com a congregação. Mas, infelizmente, nem todos, de fato, se arrependeram. E o que João Batista está pregando? Para mim, para você, o que Apolo pregava lá em Efésios? Arrependimento. Porque ele conhecia as Escrituras, e o Antigo Testamento fala a respeito disso, de arrependimento, de conversão, de fazer o bem e não fazer o mal. Versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não adianta dizer, não, porque meu bisavô era crente, meu avô era pastor, que meu pai era não sei o quê. E daí? E você? Você pode vir de uma família toda de cristãos, mas se você não é, está perdido. Como você também pode vir de uma família de pessoas pecadoras, iníquas,
Mas se você se arrependeu, se você se converteu, se você entregou sua vida para Jesus, você está salvo. Aleluia! E aí ele continua, no verso 10. Apolo pregava isso, ele pregava o batismo de João. Ele aprendeu com João. Pelo que dá para entender, Apolo, que era de Alexandria, quando ele ouviu falar de João Batista, ele foi lá. Ele ouviu, ele aprendeu, ele foi um dos discípulos de João Batista. Mas dá a entender também, por Atos 18, que ele não teve contato com Jesus. Teve com João Batista, mas não teve com Jesus. Então, o seu conhecimento ficou ali restrito até João Batista. Vamos entender melhor isso, em nome de Jesus. E aí ele coloca, olha, arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer que temos por pai Abraão, não façam isso. Por quê? Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o agricultor, ele entra lá no pomar dele. Aquela árvore que não está dando fruto, ele já vem com o machado na mão. Aí ele vê, essa árvore aqui não está dando fruto, as outras estão dando fruto. Aí ele vai adubar, ele vai cuidar, ele vai limpar, vai tirar as pragas, vai tirar as ervas daninhas, vai ver o que está acontecendo ali, o que está faltando para essa árvore passar a dar frutos. Ele vai cuidar, ele não vai chegar logo passando o machado, não, porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo. Mas ele vai chegar uma hora que vai dizer, vou deixar essa árvore aqui ocupando espaço inutilmente, eu vou cortar, vou arrancar e vou plantar outra que dê fruto. Então, esse machado aqui, essa figura de linguagem, esse machado à raiz das árvores, esse machado encostado, pegar o machado, encostar aqui no pé da árvore, encostei aqui. É um lembrete, é um aviso, é um sinal. Trate de se arrepender, trate de produzir frutos dignos de arrependimento. Senão, o machado já está aqui. E chega uma hora que o machado vai agir. A raiz das árvores, versículo 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É cortada do pomar de Deus e lançada onde? No fogo, no inferno. Essas palavras podem parecer duras, mas são necessárias. Se nós não falarmos, se nós não advertirmos, pregarmos o evangelho do arrependimento, Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar. Ele vai dizer, Vladimir, no dia 1º de outubro, você subiu no púlpito da minha igreja, teve a oportunidade de pregar o evangelho e você não pregou. Tinha pessoas ali que precisavam, que estavam acompanhando pela internet, pessoas que estavam ali presentes, precisando ouvir uma palavra de arrependimento, e você não pregou. O sangue dessas pessoas está nas tuas mãos. Olha a responsabilidade. Não é brincadeira não, gente. A gente vê muita gente querendo subir no púlpito e pregar o evangelho por aí, pessoas despreparadas, pregando qualquer coisa, contando piadinha, fazendo todo mundo rir, achar graça, que legal. Mas é uma responsabilidade que depois vai ser cobrada. Eu já tenho muitas coisas erradas na minha vida para prestar contas para Deus. Esse pecado eu não quero levar. Os outros eu já entreguei na mão de Jesus. Jesus já levou, glória a Deus, aleluia. Mas e agora? É responsabilidade, não é brincadeira não. João Batista sabia disso, Apolo sabia disso, Paulo, Pedro, os apóstolos sabiam disso.
o peso da responsabilidade. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Ai de mim. Ai de vocês. Ai de cada um de nós. E aí, tendo dito isto, voltando ao versículo 25, eu peço, Daniel, que você coloque na versão revista e corrigida. Isso, obrigado. Vamos ver se vocês percebem a diferença. Vocês estão lendo aqui, né? Eu vou ler aqui na ARA, revista e atualizada. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui fala Senhor, caminho do Senhor e a respeito de Jesus. Na revista corrigida, ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. A ARC é uma versão em português, né, do século XIX. A ARA é do século XX, da década de 50, 1959, por ali. E a ARC de 1889, 88. Ela traduz do grego a palavra Curios, é Senhor. E no grego está Curios, tanto aqui, ó, caminho do Curios, Senhor, e a respeito de Curios, Senhor. Quando eles fizeram a atualização, na década de 50, do século passado, eles trocaram a palavra Senhor por Jesus. Tem algum problema? Qual é o nosso Senhor? Jesus. Só que no contexto, aqui no contexto, quando eu substituo Senhor por Jesus, aí cria um problema. Por isso que é importante nós termos versões diferentes. Aí todas as outras versões mais modernas, que vieram depois da ARA, da revista e atualizada, a Almeida 21, NVI, NAA, também falam Jesus e não Senhor. Qual é o problema? Vamos entender. Ele era instruído no caminho do Senhor. Que Senhor? Senhor Deus. Ele não está se referindo a Jesus. O caminho do Senhor, que era o mesmo que João Batista pregava. Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito do Senhor. Do Senhor que haveria de vir. Ele ainda está lá em João Batista. As coisas aconteceram e ele... Tanto é conhecendo apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento. E aí, versículo 26. Glória a Deus. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, com ousadia, com coragem, sem medo. Começou a falar com intrepidez na sinagoga, pregando para os judeus ali de Éfeso o mesmo discurso, a mesma pregação de João Batista. Não a de Jesus, mas a de João Batista. Na sinagoga, versículo 26 ainda, na versão ARA. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila estavam lá, ouviram ele falar. Puxa, que homem, que rapaz eloquente, fala bem, fervoroso, ele acredita nisso mesmo. Ele conhece as Escrituras, é poderoso no falar. Aí Priscila e Áquila falaram, mas ele precisa conhecer mais a respeito de Jesus, ele não fala de Jesus. Aí o que aquele casal fez? Um casal, a Bíblia não diz que eles eram pastores, se eram bispos, apóstolos eles não eram, mas eram um casal de cristãos que conviveram um tempo com o apóstolo Paulo. Eles aprenderam com Paulo, eles cresceram com Paulo. E aí aquele casal, nós não podemos deixar
que esse rapaz, tão fervoroso, tão temente a Deus, continue mancando no seu discurso. Precisamos compartilhar a respeito de Jesus com ele. E aí o que eles fizeram? Tomando-o à parte, tomaram-no consigo. Chegaram, se apresentaram para Apolo, deram os parabéns para ele. É isso mesmo, isso é a palavra de Deus, precisamos de gente assim para divulgar a palavra do Senhor. Vamos lá em casa, vamos almoçar. Convidou Apolo para ir na casa deles. Eles convidaram Paulo da primeira vez lá em Corinto para aprender. E aprenderam com o mestre Paulo a respeito do mestre dos mestres, Jesus Cristo. E agora eles veem ali um rapaz com potencial, mas com uma certa deficiência. Então esse casal abraçou Apolo e começaram a compartilhar com ele, é esse de quem João Batista pregava, dizendo que não era digno de curvado desatar as sandálias dos pés. Esse aí que João Batista dizia que pregava, que estava por vir, que era maior do que ele, que viria e batizaria com o Espírito Santo. Esse é Jesus. E ele já veio. E aí começaram a falar a respeito do nascimento de Jesus, a anunciação, a gravidez de Maria, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, o ministério de Jesus, o que ele fez, o que ele operou, os milagres que ele realizou, as curas, as ressurreições, os ensinos de Jesus. Inclusive ele foi batizado por João Batista, e quando foi João Batista, não, eu que preciso ser batizado por ti, não, eu tenho que cumprir toda a justiça. E leia, traduza, entenda justiça na palavra de Deus como a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é justa. Falaram a respeito de Jesus. E vejam que esse homem, vindo da Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito, ele era também o quê? Humilde. Porque ele ouviu aquele fazendor de tenda. Aquele casal que não tinha títulos na igreja, mas ele ouviu com humildade. E ele ia comparando ali, vendo pelas Escrituras que de fato o que eles falavam é Jesus. E aí agora ele passa a pregar não mais João Batista, não mais o batismo de João, mas começa a pregar Jesus. Aleluia. Que haja em nosso meio muitos Áquilas, muitas Priscilas, casais dispostos a abraçar jovens promissores, chamados por Deus para a pregação do Evangelho e auxiliá-los no caminho do Senhor. E que, independente dos seus títulos, dos seus cursos, dos seus diplomas, mantenham a humildade de aprender, até mesmo com aqueles que não têm títulos, mas têm o conhecimento do Senhor. Aleluia. E com mais exatidão, finalzinho do versículo 26, mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. E aí Apolo, com esse espírito fervoroso, quis o quê? Querendo ele percorrer a Acaia. Aquele outro mapazinho, Daniel, por favor, o último. E aí ele ficou entusiasmado. De onde que Áquila e Priscila vieram antes de chegarem em Éfeso? De onde que eles saíram? Aonde que eles se encontraram com Paulo? Corinto. Não foi isso? Encontrou com Paulo em Corinto. Acaia é a região de Corinto.
Corinto fica na região da Caia. Priscila e Áquila compartilharam com ele, com Apolo, a respeito dos irmãos, da igreja de Corinto. Apolo, eu tenho que ir para lá. Eu tenho que ir para lá, ajudar esse povo, expor as Escrituras. Tem que ir para lá pregar o Evangelho. O pessoal daqui de Éfeso já tem vocês, Priscila e Áquila. Eles ficaram lá, agora não tem ninguém, eu vou para lá. Querendo ele percorrer a Caia, Corinto ficava na região da Caia. O que Priscila e Áquila fizeram? Não, fique aqui conosco. Bota o versículo, por favor, Daniel. Esquece o mapa. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no. Isso mesmo, vá para lá. Animaram-no os irmãos, Priscila, Áquila e todos os demais. Isso, Apolo, isso mesmo, vá para lá. E escreveram aos discípulos lá de Corinto, lá de Cencreia, lá na região da Caia, escreveram aos discípulos para o quê? Para o receberem. Mandaram carta de recomendação. Aí Apolo embarca no navio, vai para lá, chega lá, procura os irmãos com aquela carta. Aí eles leram a carta, Priscila e Áquila. Com referências de Priscila e Áquila, eles receberam Apolo de braços abertos. Não era um estranho. Aos discípulos para o receberem, escreveram, o animaram, o incentivaram. Escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, quando ele lá chegou, o que diz o texto, finalzinho do versículo 27? Auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Auxiliou muito. Aleluia! Mas isso só foi possível porque ele conhecia as Escrituras, era poderoso nas Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito e encontrou um casal disposto a ensiná-lo com mais exatidão a respeito do caminho de Deus. Olha quantos exemplos maravilhosos nós encontramos aqui que devem ser seguidos por vocês e por mim. Auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Versículo 28. Porque com grande poder, não é poder miraculoso, não. A Bíblia não registra nenhum milagre de Apolo. Talvez tenha acontecido, orado por algum enfermo, tenha realizado, talvez, mas a Bíblia não registra. Porque Deus quer dar ênfase ao poder, não miraculoso, sobrenatural, mas ao poder das Escrituras. As Escrituras é poderosa para realizar milagres, e o maior deles é a conversão. É quando o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é quando ele se converte de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Porque com grande poder, com grande veemência, com intensidade, convencia publicamente os judeus, não por força, não por violência, mas convencia publicamente os judeus, provando, por meio de milagres, não, mas por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Ele que pregava o arrependimento, a palavra de João Batista, ele agora está pregando Jesus.
E qual era a ferramenta que ele tinha? O conhecimento, a eloquência, o conhecimento, esse fervor de espírito que é sobrenatural, só Deus que dá, Deus que concede. Mas nós podemos buscar, nós podemos pedir. Pedimos tantas coisas a Deus, não é isso? Prioridades. Estabeleça como prioridade na sua vida esse fervor. Senhor, eu quero ser uma brasa viva no teu altar. Eu quero contagiar esses carvões, essas pedras de carvão que estão do meu lado, que estão ao meu redor. Sopra o vento do Espírito. Vai soprar. O vento que faz a brasa acender. Com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aí, ele está onde? Em Corinto. Está na região da Caia. E ele fez esse trabalho aqui, auxiliou muitos. Aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Convenceu publicamente por meio das Escrituras. E aí, infelizmente, alguns irmãos lá de Corinto, que tiveram Paulo e Apolo como mestres, não cresceram, não amadureceram, continuaram crianças. E aí surge uma divisão dentro da igreja de Corinto. 1 Coríntios 3, 6, 8, estou terminando. Aí Paulo falando, escrevendo aos irmãos de Corinto a respeito dessa divisão. 6, 8. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Paulo escrevendo. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos, ele, assim como eu, somos servos, por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Quem passou por Coríntios primeiro? Paulo. Eu plantei. Apolo regou. Apolo foi para lá depois. Eu preguei, eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus. Não é do homem. Não é. Para que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Eu plantei, você é coisa alguma. Eu reguei, coisa alguma é também. Mas Deus que dá o crescimento. Preservemos a nossa humildade. Seja Paulo, Apolo, seja quem for, seja humilde. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, isso basta. Não devemos buscar as honras dos homens do mundo, mas o galardão que está lá nos céus e que ninguém pode roubar. Ladrão não pode escavar e roubar, a traça não pode comer, a ferrugem não pode corroer. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.
Porque de Deus somos cooperadores. E nada além disso. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aleluia. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Precisamos desse fervor, Senhor, que havia em Apolo. Precisamos buscar essa eloquência, precisamos buscar, Senhor, esse conhecimento. Mas também termos humildades para nos assentarmos e aprendermos com as Priscilas e Áquilas da vida. Homens e mulheres que o Senhor vão colocar no nosso caminho para nos abençoar, para que possamos ser bênçãos na vida de outros. E temos a humildade. Faça o que fizer, aconteça o que acontecer. Milagres extraordinários podem acontecer no nosso meio, por intermédio de A, B, C ou D. Não é a igreja de Nova Vida do Coelho. Não é o irmão fulano, nem cicrano. Mas é Deus. Que possamos preservar essa humildade, sem nos desviarmos da tua verdade, que salva, que só Cristo salva. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha As frases dessa canção pegou uma oração dizendo: Senhor, onde realmente eu quero que o Senhor me sonde. como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar novamente, como uma oração dizendo: Senhor, me sonda, sonda o meu coração, vê se há em mim algo que precisa ser mudado, porque eu quero ser um canal do teu reino. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
nós queremos. Queremos ser assim como esses homens que foram falados durante a tua palavra, ser esses canais do teu fluir, esses cristãos tão genuínos, que no nosso dia a dia não deixemos passar uma vida sequer, que precise da tua palavra, que ela venha ouvir através de nós, da nossa própria vida, o fluir da tua verdade, que nós sejamos esses cristãos verdadeiros, genuínos, transformados. Ah, Senhor, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te glorificamos e te convidamos para passar esse domingo conosco e nos trazer mais tarde para dar continuidade a esse momento tão maravilhoso de te honrar, de te engrandecer e ouvir a tua voz. Muito obrigada por essa manhã, essa é a nossa palavra, Senhor. Muito obrigada, aleluia. E que se você concorda comigo, você pode, antes de sair, dar aquele forte aplauso àquele Deus que é digno, digno, digno de toda honra, glória, louvor, adoração, aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro